Bom, pessoal, continuando aqui. Nós vamos falar da Constituição de 1824. Em 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal. Em 1824, o então imperador Dom Pedro I, após dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, outorga uma Constituição. Esta Constituição, naturalmente, vai sofrer influência da Constituição francesa e vai, então, consagrar os chamados direitos de primeira geração ou dimensão do liberalismo clássico. É a ideia de direitos negativos, da liberdade de expressão, da liberdade de atuação do particular. Tanto é que Dom Pedro, a fim de limitar, vai prever a divisão e a separação dos poderes. Um é o executivo, outro é o legislativo e o terceiro é o judiciário. Só que, como a Constituição é outorgada, Dom Pedro vai além de Montesquieu e prevê o poder moderador. Ele vai dizer, se o judiciário não estiver indo bem, se o legislativo não estiver indo bem, eu vou intervir. O poder moderador, que seria então como moderador entre os poderes e que, portanto, teria poder de intervir em outro poder, seria exercido pelo imperador, o que fragilizava, inclusive, a separação de poderes. Classificada por parte da doutrina como rígida, por outra parte, a Constituição de 1824 é classificada como semi-rígida. E anote aí, semi-rígida. Porque na parte que é materialmente constitucional, realmente ela é rígida. Para sua alteração, ela exige um processo mais formal. Mas naquilo que é matéria típica de legislação infraconstitucional, de legislação ordinária, mas que está na Constituição e, portanto, é apenas formalmente Constituição, a Constituição de 1824 vai admitir que haja a sua alteração com o mesmo procedimento da legislação ordinária. Além disso, o Estado é o Estado unitário, dividido em províncias, e, portanto, o Brasil não era uma federação. A ideia aqui é que você tem províncias que não vão ter a autonomia financeira, política, legislativa, administrativa, típica de uma entidade federativa. A forma de governo era monarquia, e monarquia hereditária. Tanto é que depois de Dom Pedro I vem Dom Pedro II. Antes, entre um e outro, vem o período regencial, da regência, mas isso é história. As eleições para deputados federais ocorriam, as eleições eram indiretas, o voto era censitário, portanto, de acordo com a capacidade econômica, o sujeito poderia ou não votar, o voto não era universal, e os senadores eram vitalícios, nomeados pelo imperador. A origem da palavra senator é senatore, que é senhor, que é uma pessoa de idade avançada e que, portanto, teria experiência para ocupar uma cadeira no Senado. Foi a Constituição mais longa, porque ela dura durante todo o período imperial. Persiste no primeiro ano da República, no segundo, até que em 1891 vem a nova Constituição. Classificada a Constituição de 1824 como nominativa, porque não encontrou eco na realidade social, porque não regulou a vida política do Estado. Ela dizia e ninguém obedecia. Mas o Império perde força. E em 1889 nós damos início à República, o que seria uma revolução e o que a história diz que meios gatos pingados de militares tomaram o país. Em 1891 começa a Constituição Republicana. O Brasil, que era Estado unitário, deixa de ser e passa a ser Estado federal. As províncias passam a integrar uma federação e nós chamamos esta federação de Estados Unidos do Brasil. E se alguém disser para você que isso aqui não é Estados Unidos, você pode dizer não é Estados Unidos,
mas o Brasil já foi os Estados Unidos e os Estados Unidos do Brasil. Foi realizada uma Assembleia Constituinte e, portanto, a Constituição de 1891 é classificada como uma Constituição promulgada. Seu principal mentor foi ninguém menos do que Rui Barbosa, porque Rui Barbosa vai influenciar a formação da nossa Constituição, mas vai ser influenciado pela Constituição americana. E, portanto, isso explica o nome, Estados Unidos do Brasil. A forma de Estado é a federativa e a forma de governo é a republicana. Estamos em uma república. Bom, o regime era representativo. É uma república, as eleições são diretas, com prazo determinado, é res pública, a coisa é do povo. O sistema de governo é o presidencialista e o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. O poder moderador naturalmente foi abolido e há acréscimos de garantias. Entre elas, a principal, ou o principal destaque que é cobrado em prova, é que na Constituição de 1891, Rui Barbosa faz questão de inserir o habeas corpus, o traga o corpo, apresente o corpo, que no Brasil vai ganhar ainda outros contornos no início. A Constituição é classificada como rígida, porque para sua alteração um processo mais formal, mas é nominativa, porque mais uma vez ela diz e ninguém ouve. Mais uma vez suas disposições não encontraram a realidade social, não houve eco, ninguém sabia, ninguém ouvia, ninguém obedecia à Constituição. A verdade é que a República nasce, e essa é a República Velha. Em 1930, espera-se uma mudança e essa mudança não vem. Deflagra-se a Revolução Constitucionalista de 32. E aí você tem, em 1930, você tem o início do período Vargas. Vargas vai prometer a Constituição e a Revolução Constitucionalista vem em 32. E em 1934, a era Vargas, a primeira, começa de 1930, vai até 1945. Vem a Constituição de 34. Ela é democrática. E Vargas passa a enumerar direitos fundamentais sociais. Veja você que os direitos de primeira dimensão já vêm lá com Dom Pedro. Mas quando eu chego em 1934, 90 anos depois, a Constituição passa a prever direitos de segunda dimensão. Influenciada pela Constituição de Weimar, alemã, de 1919, mas também não é muito dizer que ela é influenciada pela Constituição mexicana, de 17. Em relação à Constituição de 1891, não há uma grande diferença, porque em verdade é uma república, continua havendo federação, divisão de poderes, regime presidencialista e o regime democrático, representativo, democrático. Certo, certo. Mas a verdade é que Vargas vai se sentir ameaçado, inventa uma ideia de que havia uma confabulação ou uma tentativa de instituição do socialismo no Brasil e Vargas dá o golpe. Em 1937 é instaurado o Estado Novo, no meio da era Vargas. E a Constituição de 37, então, é outorgada por Getúlio. E então, chamada de Constituição Polaca, instaura o Estado Novo e Constituição Polaca porque fortemente influenciada pela Constituição Polonesa.
A carta outorgada por Getúlio tinha inspiração fascista e caráter naturalmente autoritário. Mesmo as declarações do judiciário de inconstitucionalidade de uma lei poderiam eventualmente ser suspensas, se houvesse assim o requerimento do presidente da República ao Congresso. Ainda, a previsão da pena de morte para crimes políticos deixa claro a intenção de Getúlio com a Constituição de 37. Havia a previsão de uma censura prévia da imprensa, mas ainda formalmente existia o legislativo, existia o judiciário, mas claro, diante de uma ditadura, você desnatura, emagrece o judiciário e o legislativo e fortalece o executivo. O presidente acabava legislando por decretos-leis. E o legal é que a Constituição de 37 poderia ter sido classificada como Constituição cesarista ou bonapartista, porque ela previa a submissão a um plebiscito, e esse plebiscito jamais aconteceu. A verdade é essa, não houve essa consulta popular na Constituição de 37. Mas aí Vargas cai em 45. Em 46 começamos o intervalo democrático, que vai durar até 64. E não pense você que Vargas não volta. Vargas volta em 51 nos braços do povo e em 54 se suicida, ou nas palavras de Jô Soares, suicidaram Getúlio. Em 46 começa uma nova Constituição, um ano após o final da Segunda Guerra Mundial, ao fim do Estado Novo, a redemocratização do país, e é promulgada a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil volta a ser os Estados Unidos. A forma de Estado era a federação, mas você vê uma autonomia maior dos Estados. A presença e a previsão de eleições diretas. A Constituição de 46 institui para você que presta concurso para magistratura, isso cai em primeira fase. A Constituição de 46 institui o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Prevê também a proibição da pena de morte, do banimento e do confisco. Não pode expulsar o sujeito daqui, não pode tomar dele a propriedade, não pode matá-lo. Os direitos dos trabalhadores previstos na CLT, que é produto de Vargas, agora passam a ser constitucionalizados. E a previsão do direito constitucional de greve. Os partidos políticos passam a ser tratados pela Constituição, dado o trauma de Vargas. E o princípio aqui é da liberdade de criação do partido e da liberdade de organização partidária. Princípio esse cara até os dias de hoje, chamado princípio da autonomia partidária. Só que depois, com medo de João Goulart, a verdade é que os militares vão dar o golpe. Isso é em 64. É o fim do intervalo democrático. Em 67 vem a nova Constituição. Constituição essa fruto de uma ditadura e, portanto, Constituição outorgada. Houve uma preocupação com aquilo que se convencionou chamar de segurança nacional. E como toda ditadura, há uma centralização do poder no executivo e uma centralização político-administrativa na União. A ampliação dos poderes do presidente da República é visível. A Constituição vai limitar os direitos de propriedade, passando, e esse ponto é importante, a prever a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária, com indenização por meio de títulos públicos. Essa previsão vai ser
reproduzida nas constituições seguintes, inclusive na de 88, que é a nossa Constituição. 2 anos depois vem a emenda constitucional número 1, de 69, que apesar do nome institui uma nova Constituição. E, portanto, nós falamos aqui na 7ª Constituição do Brasil. É a emenda número 1, mas que em verdade instituiu uma nova Constituição. Obviamente, essa Constituição também foi outorgada. O Brasil passa a ser a República Federativa do Brasil e, portanto, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Há a previsão de hipóteses de suspensões de direitos individuais e não é demais dizer que ela é marcadamente autoritária. Até que, em 1986, é promulgada uma emenda, convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que tem o início dos seus trabalhos em fevereiro de 87 e termina em outubro de 88. No dia 5 de outubro de 88 nasce um novo país. É a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, que vai receber esse nome porque, cansados de apenas prever direitos de primeira e de segunda dimensão, o país toma a coragem de prever direitos de terceira dimensão. É como que profeticamente o cumprimento das palavras da Revolução Francesa. De maneira que não basta liberdade e igualdade, é preciso também fraternidade. A Constituição de 88 vem, fortalece o Ministério Público, fortalece o Judiciário, fortalece o Legislativo. Isso é medo de uma concentração de poderes demasiada no Executivo. Ainda, ela vai prever o controle de constitucionalidade, é o fim do monopólio do PGR para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. Vai prever a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vai prever a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, a ADCOM ou ADC, ação declaratória de constitucionalidade, só vai nascer com a emenda constitucional número 3 de 93. Ela não nasce com a Constituição de 88. E essa Constituição de 88 pode ser classificada como escrita, porque é escrita, mas mais do que escrita, ela é codificada. A gente reúne o texto da Constituição em um diploma apenas, chamado de Constituição Federal. Além do mais, ela é democrática, fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, portanto promulgada. O titular do poder constituinte, o povo, realmente exerce esse poder. É dogmática porque há reunião em Assembleia Nacional Constituinte, mas é eclética, porque essa Assembleia Nacional Constituinte faz reproduzir na Constituição diferentes ideologias, de forma que se consagra a livre iniciativa, mas também se consagra a valorização social do trabalho. Capital, seja bem-vindo, mas faça bem ao trabalhador. É classificada como Constituição rígida, porque rígida é, para se alterar, então 3/5 dos votos. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos. Não basta maioria simples como em uma lei ordinária. Não basta maioria absoluta como em lei complementar. A Constituição é formal, porque é uma Constituição que prevê que o Colégio Dom Pedro se situará no Rio de Janeiro e que será, então, mantido pela União Federal, traz norma que materialmente não é constitucional, mas formalmente o é. É analítica porque tece detalhes. A previsão do meio ambiente, então, no artigo 225, não deixa dúvidas. Por isso que o professor Raul Machado Horta dirá, é expansiva, porque ela prevê temas que outras não previa e mais.
ela pega temas que outras previa e aumenta o seu tratamento, expande a forma de falar, é expansivo, é dirigente, porque prevê normas programáticas. Nós garantimos um salário mínimo que nós não garantimos ainda na realidade, porque um salário mínimo capaz de propiciar lazer, segurança, qualidade de vida, esse salário mínimo ainda não existe, mas na Constituição está. Erradicar a pobreza também está lá. Isso é norma programática. A Constituição dirige a atuação estatal. Mas o que a Constituição diz, nós precisamos ouvir. E, portanto, nós temos ouvido. Para parte da doutrina, é verdade. A Constituição nossa tem força normativa. E estamos diante de uma Constituição normativa. Mas outros vão dizer não. A verdade é que a Constituição diz e ninguém ouve direito. Ela é apenas nominativa. E isso vai variar de autor para autor. Há ainda a classificação de que a nossa Constituição é principiológica, porque consagra vários princípios. Princípio da inafastabilidade do judiciário, princípio da legalidade, princípio da anualidade eleitoral e outros vários princípios que estarão na Constituição. Mas, na minha opinião, não deixa de ser preceitual. Essa mesma Constituição traz diversas regras. É Constituição social, porque consagra direitos positivos, direitos em face do Estado, de exigir uma prestação por parte do Estado. Por exemplo, educação, saúde, moradia. Bom, a Constituição de 88 é composta por um preâmbulo. Além do preâmbulo, tem uma parte dogmática e chegamos até o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No preâmbulo, você tem a seguinte redação e eu separei para você, que diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias. Nós promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E este é o preâmbulo, é o que inaugura a Constituição. E em relação ao preâmbulo, há três teorias. A primeira é que o preâmbulo tem natureza política e, portanto, juridicamente não tem relevância. É a teoria da irrelevância jurídica. Ele não é norma da Constituição. Supremo adota esse entendimento. Mas a maioria da doutrina diz que o preâmbulo tem relevância indireta. Porque apesar de não ser norma da Constituição, serve como vetor interpretativo. Demonstra quais os valores consagrados pelo Constituinte e, portanto, orienta o intérprete da Constituição. Há ainda uma outra teoria que diz que o preâmbulo é norma da Constituição, então tem relevância jurídica, tem plena eficácia jurídica. A maioria da doutrina adota relevância indireta, Supremo adota a teoria da irrelevância jurídica. Depois vem a parte dogmática, sobre a qual nós vamos nos debruçar durante o nosso estudo aqui. E por fim, o ato das disposições constitucionais transitórias. E se são disposições transitórias é porque elas têm fim. E aí eu divido o ADCT em dois tipos de normas. Normas que servem para a transição da Constituição anterior para a Constituição atual. Por exemplo, o artigo 16 do ADCT diz o quê? Diz que o presidente da República vai nomear o governador e vice do DF enquanto não houver eleição direta. Isso é norma para regular a transição prevista no ADCT.
Mas existem outras normas, naturalmente também transitórias, que não servem para regular essa transição de um governo, de uma Constituição para outra. Apesar disso, temporárias também, que uma vez tendo cumprido seu papel, estão exauridas. É o caso, por exemplo, do artigo 3º da DCT, que prevê a possibilidade de revisão da Constituição no prazo de 5 anos contados da sua promulgação. Essa norma, inclusive, já está exaurida. A verdade é que o ADCT tem sofrido emendas e alterações ao longo desses anos todos de Constituição. Bom, no próximo bloco a gente continua. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.